Boa noite, irmãos. Então, como de costume, a gente faz cada terça-feira o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje eu vou falar sobre o capítulo de número 9, cujo título é Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Ele começa com dois trechos das bem-aventuranças que diz assim: Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, São Mateus, capítulo 5, versículo 9. Essas bem-aventuranças são aquelas que Jesus falava no Sermão da Montanha. Então, principalmente porque naquela época existia muita violência, né? O povo ainda é truculento, muito ignorante, e muitas das coisas que eram feitas de forma violenta em nome de Deus. Então, tudo que se fazia de violento era validado, né? Era legitimado como se Deus abalizasse tudo aquilo. E a gente sabe que era por causa do contexto da época, né? Porque as pessoas ainda não tinham toda a consciência em relação ao que Jesus foi trazer, né? Ele foi trazer uma nova perspectiva, um novo paradigma que não falava da violência, mas falava do amor. Então, a gente sabe que toda palavra ofensiva, ela exprime algo contrário à lei de amor e caridade. E hoje, nos nossos tempos, nós também enfrentamos muitos momentos difíceis de violência na nossa sociedade, ainda de guerras, de incompreensões, principalmente entre as pessoas. E é um exercício diário, né? Nós podermos compreender uns aos outros. Muitas vezes a gente pode evitar um conflito desde no nosso lar, no nosso trabalho, com os amigos. A gente pode evitar muito por simplesmente entender de uma forma diferente aquilo que está sendo dito. Então, nesse capítulo, a gente tem também várias virtudes que Deus, né, colocou aqui, Kardec colocou, para que a gente pudesse ver até que ponto a gente exercita isso no nosso dia a dia, como a doçura, a paciência, e principalmente o perdão das ofensas, que a gente sabe que é uma das coisas mais difíceis que tem, quando a gente é ofendido e precisa perdoar aquela pessoa. E muitas vezes a gente pensa assim, por que eu vou perdoar uma pessoa que fez mal a mim? Parece que eu vou estar liberando ela, parece que eu vou estar liberando ela do mal que ela fez, ela não vai ter mais aquela culpa, como é que isso é justo ou não é? E na verdade não, né, irmãos? Quando a gente perdoa, a gente está se liberando. Nós estamos deixando de ter aquela amargura, aquele rancor dentro de nós e permitimos que a outra pessoa caminhe de acordo com aquilo que ela fez, porque as consequências virão, né, de todos os atos que a gente faz, existem consequências, existe uma lei de ação e reação que também cuida, né, no universo, cada passo que a gente dá. Então, a gente não precisa ser eternamente um algoz do outro, ou eternamente cuidando se aquele vai ter uma vingança ou não. Nós não precisamos estar encarregados disso, nós temos que colocar o nosso tempo a favor do amor, né, das coisas boas que a gente aprendeu com Jesus e Deus. Então, podemos pensar que vale a pena sim perdoar, mesmo que seja um processo longo, porque a gente não diz que é algo rápido e fácil, mas é um processo
de autoconsciência que a gente vai se dando conta, e aí a gente consegue liberar aquela pessoa da nossa vida e permitir que ela aprenda de uma outra maneira, se ela quiser também. Esse capítulo ele fala também do orgulho, e a gente sabe que um das características mais difíceis hoje em dia que o ser humano tem é o orgulho, né? Nós trazemos isso da história da humanidade, principalmente por aquelas questões de reis, né, de hierarquias, de dominação, de poder. Nós trazemos isso como um legado, né, na humanidade, e hoje a gente tem que se dar conta de que isso não faz mais parte do nosso caminhar, porque o orgulho ele diz que a gente pode se considerar melhor que as outras pessoas ou acima das pessoas. E se a gente parar para pensar, todos nós somos iguais. Na humanidade, nós somos iguais, nós temos as nossas diferenças, as nossas qualidades individuais, os nossos defeitos também individuais, mas nós temos algo que nos conecta, que é a nossa humanidade, que é aquilo que nos faz humanos, né? Aquela essência divina que a gente tem quando a gente nasce, e aí a partir disso a gente vai desdobrando na nossa vida. Então, se achar acima das outras pessoas é um passo para a gente cair, né? É um trampolim ali para o abismo, porque não tem como comparar duas pessoas. Eu sempre falo isso. A gente pode comparar duas cadeiras que são iguais, podemos comparar dois livros ou duas canetas que são feitas em série, mas o ser humano não, porque o ser humano tem a sua individualidade, tem as suas peculiaridades, né, a sua subjetividade que é única. Então a gente deve pensar que bom que o meu irmão, né, tem as suas diferenças comigo e a gente pode caminhar juntos, né, sem comparação, porque a comparação ela cria disputa, ela cria os maus entendidos, né, ela cria uma série de coisas que vão minando aquela comunhão, né, de convivência na vida. Então, vamos parar e observar isso também, porque quando a gente quer se corrigir, a gente já está indo em direção à lei do progresso de Deus. Então, só pelo fato de a gente se dar conta disso, a gente já está num caminho melhor, né? De querer evoluir, querer se autoconhecer, querer poder ser melhor para si e para os outros, que é, afinal de contas, aquilo que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos num mundo, né, numa escola, que a gente está para se experimentar, ter experiências e, ao mesmo tempo, sendo uma pessoa melhor a cada dia, para que a gente possa seguir as nossas vidas. A gente sabe que o Espiritismo ele coloca a questão da reencarnação, né, de várias existências que nós já tivemos e que possivelmente vamos ter tantas outras. E muitas vezes a gente não sabe por que acontecem determinadas questões na nossa vida, difíceis, né? A gente se pergunta muito, mas a gente tem a tendência a espiar o nosso passado. O que é espiar o nosso passado? É poder se dar conta, ter essa consciência que a gente pode ter errado lá atrás, né, em outros momentos, com outras pessoas, e hoje a gente está aqui para resgatar isso, né, para poder contar uma nova história em relação a isso, talvez com aquelas pessoas também que a gente conviveu e que hoje a gente vai ter que ajudar ou vai ter que aprender com elas, né, uma série de questões que a gente vai poder trilhar com aquelas pessoas, mesmo que sejam difíceis, e muitas vezes, às vezes a gente acha que tem
não vai muito com a cara de uma pessoa, mas é justamente isso, é justamente suplantar essa discórdia do passado e poder ver de uma outra forma, melhor, né, para que a gente aprenda aquilo que a gente não aprendeu. E também aqui nesse capítulo ele fala muito da resignação e aceitação, porque a resignação de algo mais difícil, ela nos torna mais pacíficos, né? A resignação de a gente poder ver alguma coisa que a gente não conseguiu, se frustrou, mas que a gente sabe que não era para ser, ou alguma situação que não era tão importante para nós caminhar. E aí, aceitar e se resignar é um processo também, porque nem sempre a gente consegue aceitar, nem sempre é fácil aceitar aquilo que a gente não conseguiu ganhar ou não conseguiu alguma coisa, mas é possível, né? A gente está aqui para isso, e esse capítulo ele é extremamente importante para isso, para nos mostrar o caminho de nós sermos mais pacíficos, né? Que é diferente de passivos. Pacíficos são aqueles que querem a paz, né? A concórdia entre as pessoas. E passivos seria aqueles que não fazem nada, que deixam as coisas acontecer, né? E vão cruzando os braços e não fazem nada. Então, para terminar, eu trouxe aqui o livro A Carta Magna da Paz, que é um livro do médium Raul Teixeira, que eu gosto muito do que ele escreve. E ele escreveu um poema ao São Francisco de Assis, que vocês sabem que era um paladino da paz, que era aquele que lutou muito, né, pela paz, pelos trabalhos que ele fez na natureza e a todas as pessoas. Então fala assim: o homem paz. Francisco, és para nós fulgente referência de paz no mundo, onde ainda nos debatemos em tormentos. Olhos de céus penetrantes com seu brilho profundo, és a esteia que alteia e brune nossos sentimentos, a preparar-nos conscientes para que, ante as dores do povo, ante as lágrimas das gentes, tenhamos de viver um modo novo, de ter do amor maior acercamento, de entender e cantar todo o bem do Evangelho, que ilumina, que transforma o homem velho em nobre servidor. És, pois, amigo, qual uma estrela cadente, a trazer-nos grandiosa e diferente vibração dos altos mundos. E por que nos levas a desenvolver esforços tão fecundos para melhor atender aos reclamos da luz? Tornas-te, assim, profundamente sublimado, transformado em mostra fiel de Jesus. Fizeste do amor teu lema, cantado em quaisquer paragens. Sob duras tempestades ou nas tórridas estiagens, nos abertos dias de sol ou nas noites mais escuras, junto a corações sensíveis ou a quem se emparedava em secura. Tornaste o amor teu mais formoso tema, deste de ti e tu mesmo te deste, contando apenas com as estrelas como sobreveste, e sem alegar cansaço e sem mostrar enfado, serviste imerso em contagiante alegria, a quem de ti queria sempre um pouco mais. Transformaste a notívaga caligem em luz de pleno dia, viveste pelo belo sempre aureolado, porque eras Francisco, o homem paz. Fiquem com Deus, que assim seja.